Olá, esse aqui é um objeto para a gente trabalhar um pouco aquela história de otimizar uma caixa. Então, esse objeto aqui, essa ferramenta, permite a gente simular. Então, no caso aqui, eu tenho uma folha, tá? Tem uma folha aqui que ela tem 4 centímetros de largura por 8 de comprimento. Tá? E, como eu não fiz nenhum corte ainda nela, ela não tem altura. Né? Então, como é que a gente calcula o volume dela? O volume dela vai ser esse número aqui, né? O 4 de largura, vezes 8 de comprimento e 0 de altura. Então, o volume nesse momento é zero. Né? E olha que interessante, tem um gráfico aqui que vai acompanhar. Então, o ponto que mostra o volume está aqui embaixo. Tá ok? Então, vamos lá. Esse controle deslizante aqui permite eu mexer na altura. Eu vou clicar aqui, ele deslocou um pouquinho, mas tudo bem. Então, olha só. Olha, repara que se eu mexer ele vai alterando aqui a altura da caixa. Então, vou andar até dar meio centímetro. Olha só que interessante. Vou colocar meio aqui. Meio. A 0,2. Tá bom, 0,2. 0,2. Então, olha só. Não, 0,2 é pequeno. Vamos botar meio para ficar maior aqui embaixo. Pronto, aqui, ó, meio. Agora, olha aqui do lado, ó. Ou seja, está fazendo um pequeno corte aqui. Como essa folha tinha 4 centímetros por 8, se você cortou meio daqui e meio da outra ponta, você tirou 1 centímetro. Então, com isso, a largura agora, em vez de 4, agora tem 3. Tá? Então, antes, o comprimento era 8. Mas como eu tirei meio centímetro de cada ponta, tirei 1 centímetro total. Né? E aí o que acontece? Ela caiu para 7. Então o volume agora é 3 vezes 7 vezes meio. Nesse caso, 10,5. Se a gente continuar andando com o cursor aqui para o lado, a gente vai observar que esse volume está aumentando. Essa ferramenta ela vai mostrando a bolinha aqui, indicando que vai subindo. E olha só, a gente vai observar que existe um ponto aqui em cima que ele vai chegar no máximo dele. Então esse volume, quando chegar aqui, é o máximo de volume que a gente consegue. Depois ele começa a cair. Né? Então se a gente for andando aqui, essa ferramenta, aí também tem uma parte interessante, é que ela também deixa a gente fechar a caixa. Ó. A gente faz um movimento aqui, ele fecha a caixa para a gente. Ó, a caixa fechada aqui. A gente pode desdobrar a caixa. Eu vou deixar a caixa dobrada agora. Ó. Então, conforme eu mexo aqui na altura, a caixa vai fechando o fundo dela e vai subindo na altura. Até chegar um momento que ela vai atingir o máximo dela. Que seria esse aqui. Ó. Então, com 0,85 de altura, ela vai ter 2,3 de largura e 6,3 de comprimento. E o volume 12,31, que é o maior volume. A ferramenta até preparada para marcar aqui que hora que ele chega aqui no topo. Né? Esse é um lado legal da computação. Né? A gente mostra para ele que conta ele tem que fazer e ela automaticamente descobre para a gente qual é a melhor altura. Se eu continuar andando agora, o número vai tender a ir caindo. Ó. 31, 30, 3, 2, 7. E aí vai chegando uma hora que começa a ficar muito pequeno aqui. E não precisa pensar muito o que acontece. A folha não tinha 4 centímetros. Vai chegar uma hora que se eu aumentar demais esse corte, quanto que é metade aqui? Né? Se é 4, a metade é 2. A hora que eu chegar aqui em 2 centímetros, a altura, olha só, estou subindo, 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 a caixa está ficando estreita. Ela está fechando a caixa porque o corte está muito alto. E vai chegar uma hora que a largura aqui vai fechar tanto. A hora que ele chegar em 2 centímetros, vai ser exatamente a metade da folha. O que vai acontecer? Eu simplesmente, a largura ficou zerada e eu dobrei a folha no meio. Né? Simplesmente isso, dobrou no meio, não tem mais volume, zerou a largura. Então vai chegar uma hora que a largura vai ficar tão pequena
que não vai ter mais jeito. E aí o comprimento caiu para 4, pela metade. Né? Então eu arranquei uma parte da folha e ela está só dobrada no meio. Se eu continuar, agora se eu voltar aqui, eu vou voltar aí abrindo, 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 vai chegar uma hora que ele chega no máximo, só que aí chega uma altura que a altura começa a ficar baixa demais. O que acontece? Vai ter o ideal entre largura e altura. O que acontece é que chega um momento que a largura começa a ficar pequena demais, e isso diminui o volume. E por outro lado, é a altura que vai ficando pequena demais, até que uma hora a altura fica zerada. Então o que acontece? Numa das pontas zero aqui, você tem a altura valendo zero. E na outra extremidade, você tem a maior altura possível, só que aí a sua largura fica com zero. E aí você também fica sem volume. Então tem que achar o equilíbrio entre a largura e a altura da caixa para atingir o maior volume. Tá? Então isso aqui é uma ferramenta para vocês experimentarem e começar a entender que tudo tem um ponto de equilíbrio.